Já calma, já calma. Não, já calma. Aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo. Tá na hora de a Bíblia ter razão. Eita, que a irmã empolgada. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Carlos Lima. Ele é da cidade do Rio de Janeiro. O quê? Não acredito. E ele quer saber o quê? Ele quer saber se... Ele usa aqui o texto de Atos. Como entender o texto de Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz que mais importa obedecer a Deus que aos homens. Isso não está ferindo o princípio cristão da obediência às autoridades constituídas por Deus? É a pergunta do Carlos Lima, do Rio de Janeiro. Ele quer saber como entender o texto de Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Será que isso não está ferindo o princípio cristão da obediência às autoridades? O quê? Não acredito. Vamos responder agora no quadro A Bíblia Tinha Razão. Gente, tudo transcorria muito bem naquele culto, né? Eu soube aqui da informação de um fato que aconteceu num culto. Tava tudo transcorrendo assim muito bem naquele culto. Tudo tranquilo, tudo normal, os meninos passando para cima e para baixo, aquela coisa toda, né? A igreja atenta, ouvia a exposição do pastor. Nem todos estavam atentos, nem todos, né? Uns que estavam no Zap Zap, outros no Instagram, aquela coisa toda, né? Mas a grande maioria estava atento, né? A grande maioria estava atento ali, né? Então, o pastor estava explicando ali a Bíblia, a exposição bíblica, a respeito da origem da liderança. Não, te acalma, irmã, te acalma. Calma. Então, o pastor estava explicando ali a respeito da origem da liderança, né? Da origem da liderança. E era uma escola bíblica. Ali aberta ao público, né? Não era no domingo, mas era uma escola bíblica. Então, de repente se percebeu a avidez do povo que, pelo assunto, estava contente, né? Ao deparar-se com essa situação que me contaram aqui, né? Afinal, infelizmente, o trato odierno da igreja com o estudo bíblico é bem entediante, né? O povo não gosta muito de Bíblia, não. O povo gosta mesmo de rodar, aquela roda, pula. Mas é isso, o escuto mais é esse, né? Rodopiação danada e tal, aquela coisa toda. Eles gostam. Não gostam muito da palavra, não. Eles gostam mais de ficar rodopiando. E então, o estudo bíblico estava assim um pouco entediante, né? Tornou-se entediante. O quê? Não acredito. E é bom ensinar para quem de fato quer, né? Quem de fato quer aprender. Então, de repente o pastor ali abriu espaço para as perguntas e havia chegado o tempo de sanar as dúvidas, como nós estamos sanando aqui do nosso ouvinte, que por via das vezes poderiam ter surgido, né? No último banco da igreja, uma mão levantada. Levantou-se uma mão lá no último banco da igreja. Uma mão levantada. O pastor direcionou-se a essa pessoa e começou a ouvi-la atentamente, né? A sua pergunta basicamente era uma tentativa de justificar a não submissão à liderança. A gente sempre tenta justificar os nossos pecados, né? O quê? Não acredito. A gente sempre tenta justificar o nosso pecado. Não, porque foi a irmã ali. Não, porque o irmão lá e tal. Porque aquela irmã ali tem a língua grande. E a gente sabe que língua grande um bocado de irmã tem, né? Não, porque o menino pisou no meu pé e tal. A gente sempre tentando justificar os nossos pecados, né? E aí, o irmão ali tentando justificar. Alguém acalma esse menino aí. Acalma esse menino, né? Então o irmão tentando justificar ali a não submissão à liderança, inclusive a liderança da igreja. O quê? Não acredito. Liderança da igreja, né? Para basear a sua posição, ele citou até texto da Bíblia, né? Citando a Bíblia, texto da Bíblia.
né? Atos capítulo 5, versículo 29, né? Que origina aqui a nossa pergunta, a pergunta que o nosso ouvinte está fazendo, que dá tema a esse tema, né? A esse quadro. Porém, respondendo Pedro, cala a boca, risadinha, cala a boca, vamos ouvir o que Pedro respondeu, o que Pedro falou. Respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Após esse episódio, é percebido o quanto, né, estamos bons para justificar. Não, minha irmã, ei, se acalme. Oh, meu pai, alguém dá um chá de ervas amargas aí pra ela. Daquelas que a gente tomou na ceia, ervas amargas. Na Páscoa, né? Ajuda ela aí. Ajuda ela, que ela agora é dessas que fica rodando no meio da igreja. Pois é, estamos bem bons para justificar, né, as nossas faltas, até citando textos da Bíblia, né? Para suavizar os nossos erros, né? Não estou dizendo com isso, porém, que seja a mesma intenção do irmão aqui que está perguntando, viu, irmão? Não, Carlos, não estou dizendo que seja a sua intenção, não, né? Mas afinal seria esse o texto mesmo? É um pretexto para desobedecermos às autoridades constituídas por Deus? Eita glória! Afinal, seria esse o texto para a gente usarmos isso, texto e pretexto, para desobedecermos às autoridades que foram constituídas por Deus, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1? Então, naquele dia, o pastor expôs para o irmão, né, e a igreja, o que de fato significa o texto. Então vamos lá. A garganta que tá falhando, né? Isso, desculpa aí, tá falhando aqui a garganta. Então eu quero convidar você, caro rádio ouvinte, a gente meditar no que de fato essa perícope, né? Essa perícope, uma palavra difícil, perícope, né? É uma análise bem profunda, né? Uma análise bem profunda. O que isso significa? Né? Vamos falar a linguagem do povão. Esqueci que é o negócio de perícope, com essas frescuras pra lá. Vamos falar aqui a linguagem do povo, né? Negócio de perícope. O povo nem sabe o que é perícope. Então, análise, né? Significa, à luz da Bíblia, vamos analisar a partir do seu contexto. Cala a boca, risadinha. A partir do contexto, né? Do contexto. Fazer aqui a análise à luz do seu contexto. Antes de tudo, eu quero ressaltar que há uma crise, né? Há uma crise de liderança. O quê? Não acredito. Há uma grande crise de liderança, né? O desrespeito a qualquer autoridade constituída está em alta em nossos dias, né? Está em alta, ninguém mais quer obedecer a ninguém. O quê? Não acredito. Está em alta, é alarmante em nossos dias. Não só no mundo, mas também nas igrejas. Nas igrejas. O quê? Não acredito. Um bocado de crente desmantelado, desobediente, crente que puxa facão pro outro, aquela coisa toda, que bota pra correr mesmo. O negócio tá meio doido, né? Então, muitos crentes que criaram a mentalidade que é preciso obedecer somente a Deus e não aos homens, né? Daí os gemidos de muitos líderes. Porém, ao estudarmos o referido texto, percebemos que não era o objetivo do apóstolo Pedro, e muito menos dos demais, passar uma ideia de insubmissão, né, de desobediência às autoridades. Isso fica claro quando lemos os textos dos próprios apóstolos concernentes a esse assunto. Vamos ver o que diz 1 Pedro capítulo 5, olha lá. Capítulo 5, versículo 5. O que então Pedro e os demais apóstolos, né, estavam dizendo quando lemos o contexto dessa passagem? Vemos que, após testificarem publicamente sobre Jesus Cristo e por este nome fazerem muitos sinais, né, muitos sinais e prodígios,
levantou-se contra eles uma grande perseguição. O quê? Não acredito. Uma grande perseguição, certo? A ponto de o Sinédrio ordenar sua prisão. Ao serem novamente encontrados, testemunhando no templo, foram apresentados diante do conselho dos religiosos da época, que os açoitaram e os advertiram a não mais falarem do Senhor Jesus. O quê? Não acredito. A não tocar mais nesse nome, né? E aí, é dentro desse contexto de perseguição, de proibição, que Pedro e os demais apóstolos disseram que importava mais obedecer a Deus do que aos homens. Foi nesse contexto que Pedro e os demais apóstolos falaram isso, entendeu? Então, num contexto de perseguição, observemos que o texto não é base para nenhuma desobediência ou insubmissão à liderança ou às autoridades. O texto mostra que a lei de Deus está acima da lei dos homens. E se porventura a lei dos homens chocasse frontalmente com a lei de Deus, né? Aí nós, como servo, lógico que nós vamos optar pela lei de Deus, né? Aí vamos desobedecer aos homens e ir para a lei de Deus, né? Para a lei de Jesus. Então, priorizemos obedecer à lei de Deus. Portanto, definitivamente, esta perícope, esta análise, não dá nenhum direito aos desobedientes, né? A sermos desobedientes aos nossos pastores e líderes de forma alguma, né? E as autoridades em gerais. A desobediência do cristão só é aceitável em uma única hipótese, quando a lei dos homens fere as ordenanças daquilo que Deus disse. Eita glória! Eita! Então Jesus ordenou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Mateus 16:15. Então esta ordem de Deus, esta é a ordem de Deus, né? A ordem dos homens e os apóstolos era que não divulgasse mais sobre o nome de Jesus, né? Não ensinasse mais nesse nome, Atos 5:28. Então, a lei dos homens impedia os apóstolos de cumprir a lei de Deus. Então, mediante isso, era necessário sim desobedecer aos homens para priorizar a vontade, a lei de Deus. Ok? Então, o que de fato precisamos é aprender a parar de estar justificando as nossas faltas, né? Pois é impossível obedecer a Deus que não vejo, se não obedeço ao líder que vejo. O que nos falta é obedecer aos nossos líderes. E se assim fizermos, então não entraremos mais em dificuldades, não teremos nenhuma dificuldade em obedecer a Deus, né? Não teremos dificuldade em obedecer a Deus, não teremos justificativas e simplesmente viveremos bem com a lei de Deus e com a lei dos homens. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia ela é inerrante e infalível, palavra de Deus, e não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de faca. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia, aqui pela Super Rádio Renascer HD. E eu vou deixar vocês com a Célio Trindade, agora comentando as principais notícias do estado do Maranhão e do Brasil, comentadas por a Célio Trindade. A partir de agora, a conversa é com a Célio Trindade, né? Tenham todos uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus e que Deus continue te abençoando. Foi um prazer ter você na nossa companhia, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus venha abençoar, né? Abençoar de forma tremenda, de forma poderosa. Tchauzinho, fui!
Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, super dia!